Esta paraxá é dedicada em mérito de Pedro ben Avraham e família, Shiryu, por seu entusiasmo e apoio à prática de estudo da lei divina. Patrocine uma paraxá você também. Os 7 anos de fartura são seguidos por 7 anos de seca. Yosef, durante todos aqueles anos de fartura, juntou 1/5 da produção do Egito, colocava essa produção na terra. Ele descobriu uma tecnologia que, se a semente fosse colocada na própria terra onde a planta nasceu, a planta não apodrecia. Isso se aplicava espiritualmente na época e funcionava para armazenamento. Ele conseguiu juntar uma quantidade gigantesca de grãos sem que eles estragassem. Após os 7 anos de fartura, iniciaram-se os 7 anos de escassez, e foi de uma hora para outra. De uma hora para outra, o pão na mesa de todos ficou mofado, os estoques de todos estragaram, e só os estoques reais que foram organizados por Yosef se mantinham. Desesperados, os egípcios correm para o faraó: precisamos de pão, precisamos de pão. E o faraó: falem com Yosef. Yosef chega para eles e diz assim: vocês querem comida? Vocês têm que se circuncidar. E eles vão horrorizados: faraó, nós somos uma cultura dos prazeres, como é que a gente vai se circuncidar, diminuir os nossos prazeres? E o faraó fala: olha, se o Yosef é como ele diz, tudo acontece conforme a interpretação dele, e ele já interpretou que ia ser desse jeito aqui, imagina se ele interpreta que é para nós todos morrermos. Eu acho que é melhor a gente escutar o Yosef: circuncidem-se. E eles, então, todos se circuncidam. E qual que era a estratégia de Yosef nisso? É que ele já sabia que estava para iniciar o exílio, os seus irmãos iriam ter que descer para o Egito, e, portanto, que eles não fossem jamais humilhados pelos egípcios, que ele queria que os hebreus jamais tivessem vergonha de praticar a circuncisão. Então os egípcios, quando os hebreus viessem, já tinham que encontrar os egípcios circuncidados. A fome não atacou apenas o Egito, mas atacou a Fenícia, atacou a Arábia, atacou Eretz Canaan, enfim, atacou todo o mundo conhecido. Foi pesadíssima no Egito. As pessoas estavam a ponto de preferir a morte do que uma vida tão de fome. E então Yosef baixa uma legislação para os 5 anos de fome. Ou seja, todo mundo acha que ele é super esperto, porque ele diz o seguinte: a comida deveria ser oferecida não apenas aos egípcios, mas ao mundo inteiro. Por que ele faz isso? Para que pessoas do mundo inteiro viessem, inclusive os seus irmãos, quando acabasse, e ele pudesse então finalmente revê-los. E o seu pai também. Outra coisa que ele baixa de normas, que os egípcios acham brilhante e não sabem porquê, é que ninguém pode mandar um escravo em seu nome para comprar alimento. Isso forçaria que os seus irmãos não mandassem escravos, e sim diretamente viessem para se apresentar para comprar comida. Ou então que ninguém podia receber mais do que um burro possa carregar, o que forçaria que todos os seus irmãos viessem para buscar alimentos. E o grão poderia ser comprado apenas para uso da própria família, de modo que isso também iria fazer com que a própria família do Jacó tivesse que vir ela mesma e não comprar de outra família. Ou seja, ninguém podia comprar para comercializar depois. Yosef exigiu que a identidade de cada uma das pessoas que entrasse no país fosse declarada, e dessa maneira ele tinha como saber a hora que sua família chegasse. E ainda por cima, Yosef nomeia como seu braço direito o seu filho Menashe, que se torna supervisor de todas as vendas, de modo que seu filho Menashe todas as noites chegava para o pai e prestava contas dos nomes de todos aqueles estrangeiros que tinham cruzado a fronteira para fazer compras. E não passa muito tempo, os irmãos de Yosef olham um para a cara do outro e Jacó fala: por que vocês estão olhando para a cara do outro? Os nossos estoques estão diminuindo, a gente vai ficar esperando o quê? Que os nossos vizinhos já nos invejem porque a gente ainda tem estoque? Vão e desçam para o Egito e comprem alguma comida. Ele usa a expressão: vão lá e comprem algum grão. Ao grão ele se refere ao termo shever. Shever quer dizer o quê? Esperança. Implicando que eu vejo esperança no Egito. Olha, desde a venda de Yosef, nem um dia se passou sem que seus irmãos não ficassem suspirando e dizendo: ai, 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 a gente tem que buscar o Yosef, nosso irmão, e trazê-lo de volta para o nosso pai. Agora eles estavam super bem-vindo à oportunidade
vontade de poder descer para o Egito e vasculhar onde estava seu irmão Yosef. Porque Yaakov manda apenas 10 dos filhos para o Egito, porque o filho mais querido da esposa mais amada, Raquel, Yosef, não está mais, porque os irmãos tinham dito que ele tinha sido devorado por um animal selvagem. Então ele tinha medo de perder o Binyamin. Então ele só deixa os 10 descerem e não o Binyamin. Ele também falou o seguinte: a Raquel morreu em viagem, vai que o Binyamin também, a sorte desse lado da família é não ter sorte na viagem, então não vou deixar arriscar o meu filho, o Binyamin. E também ele diz assim: cada um de vocês entra por um lado diferente lá na capital do Egito para que não dê olho grande, porque vocês são todos bonitões e tal, cada um entra por um lado. Os filhos, os pais, os filhos obedecem o pai e cada um entra por um portão diferente. Mas o Yosef, com aquele controle que ele tinha estabelecido com Menashe, rapidamente começa a descobrir que cada um dos seus irmãos tinha entrado. Porque na lista que o Menashe fazia a leitura à noite, lá estava ó. Quem entrou aqui? Reuven ben Yaakov. Opa! E aqui quem entrou? Shimon ben Yaakov. Opa! Opa! E aqui? Levi ben Yaakov. E assim por diante. Então Yosef se antenou e falou: botem os guardas para ir atrás desses homens. E eles os encontram na região da baixa decadência da cidade de costumes, né? E eles são todos convocados a aparecer diante do vice-rei e eles falam: ai, deve ser algum problema com os nossos documentos, mas a gente rapidamente vai esclarecer. E quem que eles encontram? O vice-rei do Egito, um homem barbado, vestido em roupas reais, em seda e púrpura, usando uma coroa de ouro na cabeça. Yosef reconhece de imediato os irmãos, mas eles não o reconhecem, porque ele saiu com 17 anos, um guri, agora ele tem mais de 30 aí, tá todo barbudo e tal, mas 30 não, já se passaram os 7 anos de vaca gorda, agora tá no meio das vacas magras, quer dizer, já tá com uns 40 anos de idade nessa altura, e com o Menashe já crescido, então imagina, né? Menashe fica de intérprete do Yosef. Que menino brilhante, hein? E eles não tinham como descobrir que eles estavam falando com o Yosef, fazer com que toda a comunicação fosse feita através do intérprete. Yosef lida com dureza com os irmãos. Apesar de que ele tinha um impulso imediato de tratá-los com amor e com carinho, o mesmo anjo que avisou para ele: ó, teus irmãos estão fechados para ti, o anjo Gabriel, deu esse aviso, conduz a mente de Yosef a tratar seus irmãos com dureza. A gente jamais pode achar que Yosef estivesse se vingando dos irmãos, mas sim estava tomado por um espírito de tentar ajudá-los da maneira mais suave possível a poder, neste mundo, passar por uma série de testes calculados mitzvah, keneged mitzvah, ou seja, detalhe após detalhe, de forma que eles pudessem retificar os seus pecados cometidos na hora que eles acabaram vendendo o seu próprio irmão. Por exemplo, as razões do Yosef se comportar de essa maneira tão estranha. Eles, por exemplo, não trataram de maneira amistosa com ele quando ele foi vendido como escravo. Então agora Yosef estava falando da mesma maneira com eles, para que eles se purificassem. Está tentando oferecer aos seus irmãos uma oportunidade de eles evitarem de pagar lá no outro mundo pelos pecados, para que eles já pudessem se livrar aqui, então, mas da maneira mais suave possível. Portanto, ele fala duro com eles, porque eles falaram duro com ele quando o atiraram no poço e o escravizaram. Ele também atira eles na cadeia. Já que eles sequestraram Yosef, ele acusa eles de serem ladrões. Já que eles causaram luto para o pai, Yaakov, Yosef fez eles também ficarem enlutados na medida que iria assumir o copo de ouro. Eles viram o sofrimento que ia causar o pai deles, o pai perder também um deles ali em função disso. De onde vocês são? Diz Yosef. Nós viemos da terra de Canaã para comprar comida. É? Então me diz uma coisa. Yosef levanta o seu copo de prata e diz assim: vocês veem o meu copo mágico? Ele me revela tudo sobre vocês. Então ele dá uma cutucada com a sua mão no cálice, né, de prata e fala assim: vem cá, eu vejo no meu copo mágico que vocês são espiões. Vocês entraram através de portões diferentes aqui no Egito. Vocês são espiões. Não, a gente só fez isso para seguir a ordem do nosso pai, que era pra gente não despertar o olho gordo das pessoas. Mas então, o que vocês estavam fazendo ali na região de comportamento decadente da cidade? Vocês estavam tramando para destruir o Egito. Não, a gente estava procurando alguma coisa que a gente perdeu. O que vocês perderam? Nós perdemos nosso irmão. A gente achou que talvez porque ele é muito bonito, ele talvez estivesse naquela região ali, ele ia parar por ali. Não vem com essa história, cara. Então, vocês são mentirosos? Eu vejo
vejo que dois de vocês destruíram uma grande cidade. Ele estava se referindo a Shimon e Levi. Agora vocês querem destruir o Egito? Não, que é isso? Imagina, a gente aqui veio só procurar nosso irmão. Mas vem cá, me diz uma coisa. Vocês dizem que são 12 irmãos? Somos 12 irmãos. Mas então cadê os outros dois? Então, um deles está com nosso pai lá em Naan e o outro não está. E onde ele está? Nós o vendemos. Por quanto? Nós vendemos por 5 selaim. Vem cá, se alguém quiser vender vocês de volta o irmão por 5 selaim, vocês compram? Compramos. E se ele quiser 10 selaim, a gente paga 10. E se ele quiser centenas de selaim pelo irmão de vocês, a gente paga. E se essa pessoa não quiser abrir mão do irmão de vocês, aí a gente realmente vai quebrar tudo. Eu disse pra vocês, peguei vocês vieram pra destruir o Egito. Pela vida do faraó, vocês não deixarão o Egito sem que tragam o irmão de vocês aqui pra me garantir que vocês não estão mentindo. Toda vez que Yosef fazia um juramento falso, ele jurava pela vida do faraó. Por quê? Yosef jamais iria mentir. E tu vê o desprezo que ele tinha pelo faraó era notável. Uma coisa maravilhosa. Ele só temia Hashem, mais nada, só Hashem. Ele jamais iria pronunciar, Yosef jamais iria pronunciar o nome de Hashem em vão. Pela vida do faraó, vocês são espiões. E Yosef os aprisiona por 3 dias. No terceiro dia, Yosef diz a eles, se vocês dão valor à vida de vocês, deixam um dos irmãos de vocês aqui, que ele prende o Shimon, e vocês voltam. Por que ele prende o Shimon? Porque ele sabia que o Shimon e Levi eram capazes de destruir realmente uma cidade. Então, separando o Shimon e Levi, a periculosidade deles era diminuída. E traga o irmão de volta de vocês. E Yosef faz como? Ele manda eles irem de volta, então, embora, e coloca toda a quantidade de alimento e o valor que eles tinham pago pelo alimento dentro do saco de cada um. E quando eles estão... Os irmãos dizem assim, nada disso está nos acontecendo por acaso. O que está acontecendo isso tudo é porque nós fizemos isso para o nosso irmão. Olha só, agora a gente está pagando pelo nosso pecado. Isso fica a dica. Essa é a atitude que uma pessoa tem que ter na vida. Quando acontece alguma situação que a gente não entende, que a gente interpreta como não boa, a gente precisa botar Deus na jogada e a gente vai ver que deve ter um plano positivo pra gente nisso. Reuven fala, eu disse pra vocês, irmãos, a gente não devia ter atirado ele no poço, vocês não deviam, quando eu tava longe, vocês venderam antes que eu voltasse, olha só no que deu. Yosef, quando vê isso, não aguenta, se retira e chora, e volta, se compõe e vai de novo falar com os irmãos. E volta a falar duro com eles. Yosef sabe que ele tem que se controlar, tem que ser durão e tem que trazer o Binyamin, porque senão o sonho que ele teve de que os 11 irmãos iam se curvar a ele não iria se realizar. Ele precisava cumprir a profecia de Hashem. Quando ele diz assim, vocês não vão tirar o Reuven daqui se vocês não trouxeram o Binyamin. Essa é a história. E esse é o papo. E podem ir. Então, Shimon foi levado acorrentado na frente deles e eles foram conduzidos com aquela mercadoria toda que Yosef manda encher o dinheiro de volta e o saco de cada um com os alimentos, com os grãos necessários para a subsistência da família por um bom tempo. O Shimon não foi maltratado. A gente vê o seguinte, embora Shimon e Levi foram aqueles que tiveram a ideia de matar o Yosef, Yosef retribui com bondade. Yosef é tzad. Então, o Shimon é tratado com comida boa, bons aposentos, etc, etc. Os irmãos não sabem. Qual é o primeiro a descobrir que o Yosef tinha enchido os sacos deles, não só com os grãos, como com o dinheiro? O Levi. Porque o Shimon e o Levi é que tinham tido a ideia de matar o Yosef. Portanto, o Levi é o primeiro a tomar o susto, né? Que é a providência divina, que o Levi é o primeiro a pagar pela hostilidade tão grande com o Yosef. Ele que descobre que eles estão ferrados potencialmente porque vão ser acusados de ladrões. Eles ficam angustiados com essa angústia relativa ao dinheiro, como me dá que nega me dá, ou seja, detalhe em cima de detalhe, por terem aceitado dinheiro em troca do irmão Yosef. Essa angústia de dinheiro sobrevém a eles porque eles estão pagando me dá que nega me dá, por terem aceito dinheiro em troca da liberdade do seu irmão Yosef. Os irmãos retornam para Yaakov pedindo para que ele envie Binyamin junto com eles de volta para o Egito. E quando eles chegam e falam, pai, né, o vice-rei do Egito disse que só vai liberar o Shimon e só vai continuar nos oferecendo alimento se a gente levar o Binyamin junto. E o pai fala, não é possível, vocês vão
vão já me deixaram enlutado por causa do Yosef, agora eu vou ficar enlutado também por esse filho, de jeito nenhum, não vai porque não vai, não vai porque não vai, de jeito nenhum. A gente não pode esquecer, o Reuven estava até hoje tentando recuperar aquela mancada de ter trocado as camas, trocar as camas de lugar. Então ele vivia de jejum, tentando recuperar o cartaz dele junto com o pai. Pai, se a gente não trouxer o Benjamim de volta, eu vou oferecer os meus próprios filhos, morram os meus filhos. E Jacob fala, tolo, os teus filhos são meus netos, não adianta, isso não é o que vai me consolar. Quero meus filhos vivos, eu quero meus filhos de volta. Eu já pensei que ia ser pai de 12 tribos, e Yosef não está. E aí, Yehudá, que é tido como um príncipe, como um rei entre os irmãos, fala o seguinte, dá um tempo, deixa acabar a comida que o pai vai amolecer. E realmente não dá outra. A comida começa a acabar e o pai fala, tem que buscar mais alimento. Aí o Yehudá fala, mas o príncipe deles disse que só levando Benjamim. Mas como é que vocês foram fazer essa mancada e dizer que vocês tinham um irmão? É que ele tinha poderes mágicos, ele sabia toda a nossa vida, ele sabia até a madeira da cama de cada um. Sabia a ordem, tudo, sabia o nome de todos nós. É impressionante. Sabia tudo da nossa vida. Então quer saber, pai? E Yehudá fala, eu pessoalmente vou ser responsável pelo Benjamim. Se eu falhar em trazer ele de volta, eu perco a minha porção neste mundo e no mundo vindouro. Jacob fala, a razão que Hashem me causou toda essa ansiedade e esse tremor é porque eu fiz o meu pai tremer quando eu me passei por Esav e peguei as bênçãos para mim. Agora estou pagando. Neged mitzvah, que neged mitzvah. Bem, levem para o homem frutas selecionadas de presente, levem o dobro de dinheiro, porque vai que deu inflação e os alimentos estejam mais caros no Egito, e levem dinheiro também para devolver o que ele deu a mais para vocês da última vez. E ele escreve uma carta longa para o vice-rei do Egito, além de humildemente pedir bênçãos, ele fala o seguinte, nossa força é a força de Hashem. Nós rezamos a Hashem. Se a gente reza para Hashem, nós somos capazes de destruir a você e a todo o Egito. Então, não deixe Hashem zangado com o Egito. Libera os meus filhos. Assinado, seu servo Jacob, filho de Isaac, neto de Abraão, príncipe de Hashem. Ele dá para Yehudá essa carta para entregar ao governante do Egito. Vocês querem alguma coisa mais, filhos, para irem? A sua bênção, nosso pai, de que a gente vai ter sucesso na viagem. E isso é uma coisa que a gente faz até hoje. A gente chama Sheliach Mitzvah, né? A gente, por exemplo, pega uma moeda, pega um dinheiro e dá para alguém que vai viajar, para que essa pessoa faça tzedakah no local de destino. Isso protege o nosso emissário, é o Sheliach, o nosso emissário. Sheliach Mitzvah, é o nosso emissário de uma mitzvah. Isso protege a pessoa numa viagem, é o Sheliach Mitzvah. E quando o pai dá essa bênção, assim que Hashem faça você trazer de volta o seu outro irmão Benjamim, Jacob, talvez se referindo ao Shimon, estava lá preso. Mas, na verdade, esse outro irmão não era ninguém menos do que o Yosef. Aí Jacob reza ele mesmo para Hashem. Que Hashem não me faça ficar enlutado por mais filho nenhum. Que Hashem faça de novo a nossa família estar unida e feliz. Os irmãos se dirigem de volta para o Egito. E agora vem um dos momentos que são o auge da história.